Originalmente, um entusiasta era considerado uma pessoa possuída por um deus. Aplicado pelos gregos a manifestações de possessões divinas, tal sentimento foi categorizado pela existência de uma sensação de poder e potência que tem como fases de emoções que surgem sem nenhuma razão aparente. Ou seja, não é embasado em conhecimento, mas em sensação e feeling. Se você sente-se ligeiramente enérgico e demonstra interesse intenso por alguma nova tecnologia que você acabou de descobrir ou que você ouviu falar por aí, talvez seja os sintomas de um entusiasta. Agora, se você tende a analisar, julgar e criticar tudo antes de repassar uma informação ou até mesmo de usar uma tecnologia em um projeto, talvez você seja considerado como o sabichão aí do projeto, o chato que não gosta de mudar, o cara quadrado. Na verdade, talvez você seja o entendedor ou até mesmo o crítico. No YouTube, não é difícil encontrar entusiastas ou evangelistas tecnológicos, repassando ou repostando milhares de informações sem nem se dar conta dos detalhes ou da real utilização dessa ferramenta. A ideia desse tipo de conteúdo é basicamente aproveitar dos trends e publicidades, o marketing digital, por exemplo, para alcançar e alavancar mais e mais pessoas para vender, obviamente. Nada de errado nisso, até porque eles são vendedores e esse é o papel deles. E eles não são os responsáveis por escolher uma tecnologia, por migrar sistemas dentro das empresas ou gerenciar parques tecnológicos. Não, essa não é a função deles. Eles não são conselheiros, mas sim, essa é a sua função. Você tem que saber metrizar e se perguntar, pois esse será ou é o seu papel. Tenha cuidado, pois o entusiasmo não pode passar além de um mero entretenimento. Um artifício para nos prender a matéria, os artigos ou vídeos aí por aí na mídia. Não confunda tal conteúdo entusiasta com sendo um conteúdo informativo, porque não é. Assim como em revistas, jornais e outras fontes de informação, muitos canais no YouTube recebem para demonstrar um produto de forma energética e entusiasta. Então fique atento sempre aqui na barra do YouTube, mostra que é um vídeo patrocinado. Porém, isso não significa que você está realmente sendo informado ou que encontrou a melhor solução para o seu projeto. Então, vai com calma. A boa pergunta a fazer é: por que é melhor escolher tal ferramenta e não outra? E assim você pode iniciar uma série de questionamentos e novas perguntas mais detalhadas surgirão, até as suas dúvidas serem esclarecidas o máximo possível. Por exemplo, se eu me coloco na escolha de um framework para um projeto muito importante, um framework web, por exemplo, eu vou me perguntar, por que o React é melhor que o Angular ou o Vue.js? Se o Vue.js for melhor para o meu projeto, o que eu tenho que fazer? Como posso migrar de um framework para o outro? Ou qual a diferença de performance entre os frameworks? Qual framework é mais atualizado e tem a maior comunidade? Eu tenho todo o conhecimento necessário, ou minha equipe tem esse conhecimento para perceber a diferença entre os frameworks? Ou eu irei perceber isso mais para o futuro, quando o projeto for evoluindo? Entre outras várias perguntas, você deve se questionar. Se questionar é mais simples do que depois ter que refazer projetos do zero ou perder horas e horas procurando soluções para uma tecnologia que ninguém mais usa ou usou por um curto período, por um específico projeto, ou por apenas empolgação. Ou pior, você pode até perder o seu emprego por péssimas decisões. Além de todo o suporte, comunicação e conteúdo sobre uma determinada tecnologia, o entusiasta nem chega a notar a curva de viabilidade de integração ou de ciclo de vida de uma determinada tecnologia, o que naturalmente um software engineer ou um arquiteto de software, ele vai ser responsável por analisar isso, fazer benchmark entre ferramentas. O grande problema é que a camada de entusiasta é muito mais espessa, muito mais densa que a real camada de engenheiros, desenvolvedores e cientistas, pessoas que realmente botam a mão na massa e escalam seus sistemas por anos e anos. Então, antes de botar uma tecnologia em prática, em produção, é super importante testar
cada propriedade, cada dependência, cada característica dessa tecnologia, desse framework, dessa linguagem, desse projeto, enfim, dessa tecnologia. Por isso que existem curvas que devemos olhar antes de mergulhar de cabeça em uma nova aventura tecnológica. São curvas que nos ajudam a analisar a importância dessa tecnologia aí no mercado. A primeira curva é do ciclo de vida tecnológico de algo. Claro que quando se trata de uma inovação, é muito difícil determinar esse ciclo. Porém, nada vem do nada. Toda tecnologia é baseada em uma outra tecnologia, mais sólida, robusta, parruda e bem conhecida aí nos mínimos detalhes, como por exemplo o uso da linguagem de programação C ou C++ em carros e foguetes autônomos. Ou seja, dificilmente você verá um Tesla ou um booster da SpaceX rodando em Scala, Go, Ruby, nem mesmo em Python, pois simplesmente o ciclo de vida dessas linguagens não foram pensados nem feitos para esse tipo de projeto. Eles podem ser simulados nessas linguagens, mas depois, na maturidade, são outras linguagens que vão seguir. Logo, a curva do ciclo de vida tecnológico de uma dada tecnologia descreve o ganho comercial de um produto por meio das despesas durante as fases de desenvolvimento, pesquisa e em produção do produto, e o retorno financeiro durante a sua vida vital. No mundo da tecnologia, é muito comum que algo se torne imortal por sua disponibilidade, enorme comunidade e gratuidade. Como, por exemplo, para utilizar a linguagem de programação C++ em seus foguetes, a SpaceX não precisa e nem precisou pagar nenhum centavo de licença, pois C++ é uma linguagem open source. No entanto, eles precisam pagar quando usam um algoritmo de alguém, quando eles precisam comprar um programa de alguém. E fazem doações à comunidade ou ajudam com eventos aí para crescer a comunidade que mantém o C++. Assim, eles ajudam na continuidade da linguagem e, consequentemente, na melhoria das suas próprias tecnologias, dos seus próprios produtos. Essa curva segue o seguinte padrão. Durante a pesquisa e desenvolvimento, os custos são bem notáveis, não tem quase nenhum lucro, praticamente zero. E é apenas após o ponto A que a tecnologia começa a ganhar aceitação e também receber uma graninha. E inicia sua jornada em direção à maturidade, que é o ponto B. Muitas tecnologias tentam se manter no ponto M o máximo de tempo possível, criando assim extensões, manutenções, versões, etc., para se manter na crista. Caso contrário, se tal tecnologia não conseguiu atingir o coração do público e nem uma comunidade ativa, não tem nenhuma comunidade ativa, ela morre e não é mais recomendada para projetos críticos. A sugestão é procurar sempre uma tecnologia paralela ou semelhante, mais estável possível para tocar aí os seus projetos importantes e críticos. A segunda curva importante a se verificar é a famosa Hypercycle da Consulting Gardner. Essa curva foi criada para medir e estimar as expectativas e reações relacionadas às tecnologias das mais diversas, desde nanochips até o fogo. A principal ideia é de observar o padrão de reação do mercado e das pessoas às tecnologias estudadas, e assim deduzir o nível de aceitação e adoção dessa tecnologia em novos projetos ou projetos já maduros. Usando essa curva, podemos estimar quando investir em uma nova tecnologia e principalmente quando não investir. Como, por exemplo, se precisamos lançar um foguete à Lua nos próximos anos, não integraremos nem tão cedo tecnologias que estejam ou que sejam apoiadas por tecnologias que estão na primeira zona do gatilho de inovação. Iremos optar aí por tecnologias mais maduras e que de preferência estejam na zona do platô de produtividade, até porque tem mais mão de obra, mais especialistas. Claro que analisar as expectativas é essencial para projetos caros e que podem necessitar de uma grande quantidade de recursos, como mão de obra qualificada, cientistas, doutorandos e etc. E uma boa comunidade para suportar aí quando tem as broncas, né? Uma dica minha para você que não é entusiasta: você pode usar essa curva, a Hypercycle, para escolher a sua futura área de atuação, a sua futura área profissional. Foi exatamente o que eu fiz em uma aula de economia quando o professor citou essa curva. Ele apresentou esse gráfico de uma forma, obviamente, econômica,
onde aparecia na primeira zona, a zona de inovação, a palavra analítica. E voilá! Essa foi a minha aposta até os dias de hoje. A primeira curva, por sua vez, também pode ser ideal para quem deseja seguir na área de pesquisa científica. Você pode usar como base novas ou sólidas tecnologias em seu projeto de pesquisa, apostando assim suas fichas em um game que não tem como perder, só ganhar conhecimento. Pois, nas duas situações, você poderá justificar as suas escolhas, segundo seus estudos e referências. Ou você ganha, ou você ganha. Bom, espero que você tenha se tornado um entendedor da informação e tecnologia após esse vídeo. Até a próxima. Espero ter ajudado aí. Tchau!